Sejam muito bem-vindos à nossa sexta live do meio-dia. Hoje é quinta-feira e a gente está aqui para conversar com vocês sobre assuntos que muito vocês pedem. O principal assunto de hoje é nichos clínicos. Vamos falar por que escolher, como escolher, quais são os nichos clínicos disponíveis, quais são os nichos clínicos mais rentáveis. Vamos entender um pouquinho quais são as possibilidades que você tem e se vale a pena ou não escolher um nicho. E tudo depende muito, né, de quem é você, quais são os seus objetivos profissionais. E, nossa, a gente tem muito papo pela frente hoje. Para isso, eu vou chamar aqui o Renan Vilar, meu sócio, que ele me ajuda a fomentar esse diálogo. Ele traz perguntas que ele vai coletando conforme vocês mandam aqui pra gente no Instagram ou nos formulários que a gente roda de pesquisa para tentar entender qual a realidade do mercado e o que mais vocês estão precisando. Ele já tá aqui na área. Esse papo. Vamos ver. Ué, o que aconteceu aqui? Aconteceu? Não foi nada. Alô, Aê! estamos ao vivo. Boa tarde! Mais um dia aqui, não? Mais uma live do meio-dia. Uma Mais uma live. canequinha. Aqui eu tô fazendo brinde de chá hoje. Hoje eu preparei um chá porque tá frio, né? Nossa, tá friozinho aqui em São Paulo, gente. Uhum. Mas é um friozinho gostoso. Aquele frio que não dá vontade de fazer nada, né? Mas é isso. Estamos aqui. É isso. Olha só, eu tô Bom, contando então, pra galera aqui hum, que o assunto hoje é nichos de mercado. E eu vou te dizer que é um assunto que me interessa muito em conversar e dialogar. Eu acho sensacional esse assunto. Me encanta. inclusive, se a gente deixar aqui, a Fran vai até meia-noite aqui falando sobre nicho. Então, vamos. Provavelmente. Então, assim, como eu sei que é um assunto que gera muita dúvida, que gera muita. Bom, gera muita dúvida mesmo, né? Então, eu espero que quem estiver aqui ao vivo sinta-se à vontade para perguntar o que vocês tiverem de dúvidas. Então, a Fran ela tem bastante expertise nisso. Então, aproveitem esse momento, essa consultoria Uhum. gratuita aqui, porque realmente vai ser uma live com certeza muito valiosa. Então, para a gente iniciar, né, eu queria falar, eu sou o Renan, sócio da Fran, e estou aí com ela nesse projeto desde o começo. Para a gente conversar, Fran, então eu queria que você falasse um pouco, né, para a gente o que são nichos, né, para quem talvez até seja meio perdido, o que são, e daí, a partir daí, a gente começa a discorrer mais sobre esse assunto, então, para a gente ver se vale mais a pena nichar ou não, se vale mais a pena a gente ser mais generalista, então, qual é a sua introdução nesse assunto sobre nicho de mercado? Bom, então nichos de mercado são subdivisões, né? E a gente pode falar em nichos grandes e subnichos. Quando eu penso em nicho, Renan, eu estou trazendo para o específico o meu estudo. A ideia é que todo mundo que esteja assistindo essa live, ou todo mundo que esteja se beneficiando do conteúdo dessa live, sejam pessoas que atuem diretamente com público, né? Ou seja, estejam na área clínica ou estão construindo para vivenciar essa área clínica. Muitas vezes, quando eu escolho um nicho, eu vou por várias, eu tenho alguns caminhos para fazer essa escolha de nicho. Mas a grande ideia é que eu selecione o meu público e eu tenho um público perfeito, tá? Então, quando eu olho para o público que eu gosto de atender, que eu domino o atendimento, e aí eu estou falando em domínio de atendimento na linguagem e comunicação. Por exemplo, eu conversar com um idoso é muito diferente de eu conversar com um adolescente. Eu conversar com uma mulher gestante é muito diferente de eu conversar com um homem que está pensando em hipertrofia. Então, a comunicação, ela é um dos pilares que vai me ajudar a direcionar. E quando eu escolho esse público, por exemplo, eu acabei de citar homem e hipertrofia, né? Eu já fiz nicho e subnicho. Nicho, pessoas do sexo masculino. Subnicho, que estão buscando hipertrofia, né?
Então, como que eles estão buscando essa hipertrofia, o porquê, a idade deles, eu ainda não coloquei. Eu posso até colocar. Ah, eu quero trabalhar com homem de 25 a 50 anos. Então, eu posso cada vez mais desenhar esse meu público, porque a minha comunicação, tanto em consulta quanto no meu posicionamento, e quando eu falo posicionamento, esse posicionamento pode ser a partir do digital, que é uma ferramenta que chega bem nas outras pessoas, né? Ele vai direcionar e selecionar esse público para mim. Se você está falando com um homem de 25 a 50 anos que busca hipertrofia, a tua comunicação visual, verbal, o estilo de conteúdo que você trabalha, o estilo de estudos que você lê, eles vão direcionar para isso. Agora, quando eu crio tudo isso, quando eu faço uma logomarca para mim, quando eu crio o meu consultório, quando eu faço o meu cartão de visita, o meu receituário, tudo se comunicando com isso, raramente, e seria até esquisito ser, você for atrair uma pessoa querendo falar só sobre saúde intestinal. E aí, saúde intestinal pode ser um assunto que você não domina tanto. E aí você faz o quê? Não é minha área. Quando a gente sai da faculdade, né? Seja o farmacêutico, seja o nutricionista, seja o médico, vou ficar por aqui. Hoje eu vou ficar nesses três só para dar um pouquinho mais de borda. A gente sai sendo generalista. A gente sai sabendo atender seres humanos. E sabendo pouco, confesso. Por quê? É tudo tão amplo, a gente tem que entender de tudo um pouco, que a gente não enxerga o objeto de estudo e nem mesmo a nossa preferência. Então, escolher um nicho é escolher um objeto de estudo. E quando a gente escolhe isso, a gente se torna especialista. Vamos fazer pós-graduação, cursos livres, sentar e estudar no modo autodidata, trocar figurinha com colegas, né? Que atuam dentro desse mercado de escolha nosso. E quanto mais a gente aprofundar, mais a gente vai se tornar referência. E quando a gente se torna referência, é aí que a brincadeira começa, minha opinião, tá? Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que fala assim, eu não estou atendendo porque eu não escolhi um nicho. Aí, Renan, eu não acho certo. Essa é a minha opinião. Bom, antes de a gente continuar, eu queria que quem estivesse aqui falasse, né, se já atende, se tem algum nicho, se ainda não, se está buscando um. Então, eu queria que quem tivesse aqui interagisse com a gente, que a gente também quer saber, né, em que nível nessa questão vocês estão. Então, assim, para você comentou, né, com relação aos nichos, e uma coisa me chamou a atenção que tem essa questão de quanto mais você subnicha, mais você vai tender a ser uma referência naquele assunto, né? Mas e um cuidado também que tem que ter é não subnichar demais. Então, eu atendo homens de 25 anos que têm tal... Aí começa a ficar muito, né? Então, assim, nessa questão de nichar muito ou nichar pouco, o que você daria de dica, ou o que você faria, o que você falaria para quem ainda está buscando um nicho, né? Então, se fala, ela tem que ter alguma experiência no assunto, ou basta ela gostar e aí ela vai buscar essa informação? O que você daria de início de dica para quem está começando? Deixa eu falar um negócio pra você antes. Eu fiquei entretidíssima com o comentário, não escutei nada da tua pergunta. Peraí! Peraí. É que eu adorei ver o que a galera tá falando aqui, ó. Já atende, mas ainda não tem nicho definido. Olá, doutores. Não sei se é a realidade de mais alguém aqui, mas eu não atendo, pois não construí minha autoridade. Perfeita essa live para você. Ainda não atendo, mas estou aprendendo com a Fran para começar a atender. Hoje tem aula à noite. Boa! Hoje tem às 20 horas, a aula é gratuita e é sobre como destravar o seu primeiro atendimento clínico. Vai ter o assunto nicho lá, mas vai ter muito mais. Ainda não atendo, porém escolhi saúde da mulher. Olha que legal. Nossa, tá sendo bem legal isso aqui. Estou buscando nicho. Acho tão difícil por não saber exatamente o que me identifico. Nichei na saúde feminina, TPM e endometriose. Maravilha. Tá. Só para eu retomar, como foi a sua pergunta?
Então, assim, basicamente, resumindo, eu queria que você desse um norte, né, ou uma dica para as pessoas que estão começando, estão assim, realmente muito perdidas, né? O que elas podem buscar, se tem a ver mais com a afinidade, ou seja, eu gosto mais de tal coisa, ou eu sei mais sobre tal coisa, porque também não é porque você gosta mais que você sabe mais, não é porque você sabe mais que você gosta mais também. É claro que unir os dois é o ideal, mas qual é a sua opinião, né, a sua dica para quem está começando? Tá. A minha dica para quem está começando é comece. E comece com o paciente que te procurar, sabe? Não acha que o caso é para você, tem uma especificidade nesse caso que você não domina, faz o teu encaminhamento. O que acontece? A gente eu atendi por muito tempo sem nicho. Hoje, eu tenho alguns nichos que eles se definiram não pela minha, olha só, prestem bem atenção, não fui eu que escolhi esses nichos. Não. Eles se criaram porque os meus pacientes que estavam sendo atendidos com aquela queixa divulgaram para outros colegas que tinham a mesma queixa. Então, o meu nicho ele se formou por indicação. E o meu nicho é cognitivo, tá? O que é o nicho cognitivo? Hoje em dia, as pessoas que querem buscar alta performance no trabalho, que querem estudar mais, aprender mais, trabalhar melhor, ter qualidade de vida, não querem de jeito nenhum ter uma gripe no dia que tem uma reunião importante, elas geralmente passam por atendimento comigo. Então, a gente faz um trabalho em saúde para deixar essa pessoa física e mentalmente bem para atuar no dia a dia. Tá? É um trabalho super legal. Eu não conheço muita gente que faça esse trabalho pensando em cognição. Se formou esse nicho porque eu comecei a atender, na época, pessoas que trabalhavam com o meu parceiro. Na época, eu estava morando junto com uma pessoa que tinha muito, tem até hoje, permeia muito o mundo do business. Então, quando essas pessoas vinham para atendimento, o que eu escutava? Eu não posso ficar doente de jeito nenhum e eu tô ficando. Eu preciso bater meta. Eu não tô com foco, tô dispersando e tô tomando muito café. Era isso que eu escutava. E aí eu comecei a trabalhar em volta desse tipo de assunto e comecei a me encantar, porque eu comecei a estudar nootrópicos, porque eu comecei a estudar imunidade, eu comecei a estudar qualidade de sono, porque para o ser humano performar bem durante o dia, ele precisa ter tido uma boa noite de sono. Então, olha como que se deu a formação do meu nicho. Era a coisa que mais me enchia os olhos? Não, eu nem sabia que existia. Olha que curioso. Hoje, me encanta, me encanta. Então, quando eu tô num evento e eu começo a ver novos ativos, vai ser muito forte a minha tendência a encontrar, a pesquisar, a ler, a me interessar por ativos que trazem essa questão da qualidade de vida, da disposição física e mental, que trazem a questão das soluções do aprendizado, dos nootrópicos, da questão cognitiva. Então, travou? Travou para quem, gente? Dá mais um oi aí pra gente, que a doutora Silvânia falou que travou. Alguém dá um oi pra gente? Não, tá normal. Tá. Então, assim se formou o meu nicho. Mas junto com isso, começou a entrar um nicho bem paralelo. Olha que curioso. Recentemente, eu comecei a estudar um pouco mais sobre libido. E participar de evento. Boa, a galera tá dando um oi que tá fluindo a live, então. E é claro que quando eu me posicionei nas minhas redes sociais, que já tem volume de gente, e pensem bem, olha só, a minha rede social ela tá direcionada para o prescritor, para o profissional. Ela não tá direcionada para o paciente e mesmo assim ela capta paciente, tá? Se eu quisesse fazer uma rede social para ter mais atendimento, para focar em atendimento, ela não seria como é essa aqui. Ela estaria com a linguagem do paciente, né? E mesmo assim começou a surgir cada vez mais pessoas, principalmente mulheres, que estão próximas à menopausa, olha só, então elas têm aí entre seus 45, 50 anos, perguntando e querendo ser atendida sobre libido.
sobre a questão de saúde feminina, subnicho libido. Subnicho, porque tem muita coisa em volta da libido, porque ela é multifatorial, tá? Eu me sinto à vontade de atender. Eu me sinto bem para fazer esse atendimento. Então, eu faço. Porém, como eu não tenho uma comunicação, uma identidade de comunicação direta com o meu paciente hoje, porque, gente, a minha agenda de pacientes é formada pelos meus pacientes das antigas. Praticamente não entra mais ninguém, é muito raro, com uma ou outra exceção que eu abro ali um espacinho para consulta. Meu foco hoje é a questão de dar aulas, né? É a questão de ensinar. É por isso que tá assim. Mas quando você tá entrando na área clínica, você não precisa se preocupar com nicho. A não ser que você tenha um sonho, uma coisa bem clara, assim. Sabe? Eu quero trabalhar com estética. Eu quero porque quero trabalhar com criança. Eu quero trabalhar com dor crônica. E aí, Renan, quando a gente olha para esse sonho, para esse desejo, aí, cara, para mim, esquece tudo que eu falei agora e foca no teu sonho, no teu desejo. Isso já tá claro. Se não tá claro, tudo bem. Acredite, a tua clientela vai te mostrar o teu nicho. Eles vão fazer o seu nicho. Porque se você for boa com um, com outro, eles vão fazendo a indicação. E aí pode ser que, e já aconteceu com um aluno meu veio se queixar. Eu não gosto do meu nicho. Olha que legal. Mas eu sou bom. Deu, interessante, bem bacana esse dilema. Você não está feliz na profissão? Não. O que você atende? Eu atendo atleta. Não aguento mais atender atleta. Não quero atender atleta. Tá. Como que você está se posicionando? Dizendo que eu atendo atleta. Começa por aí. Você vai começar a fazer o caminho contrário. Você vai precisar entrar numa neutralidade para você começar a atrair outros públicos. E ter a oportunidade, a cada paciente novo que chega, de avaliar que nicho é aquele paciente pertencia. Faz sentido para mim? Eu gostei? Como eu me senti depois dessa consulta? Então, existe uma análise pós-consulta para a gente fazer com a gente mesmo. Como que eu me sinto depois dessa consulta? Isso é muito importante, tá? Então, a primeira vez que eu atendi uma gestante, eu estava atendendo como farmacêutica clínica dentro de uma farmácia de manipulação. E agora presta bastante atenção numa dica importante. Se você atende dentro de uma farmácia de manipulação, evite fazer um nicho muito específico. A não ser que a farmácia que você trabalhe já tenha o seu nicho específico. Aí abraça o nicho da farmácia que você trabalha de preferência, porque você vai ter mais paciente. Se isso te faz bem. Claro. Eu não quero mais trabalhar com isso. Não é sobre isso. Daí você precisa, claro, encontrar teu lugar de prazer dentro do trabalho. Mas então, voltando. A farmácia que eu trabalhava, ela não tinha um nicho específico, tá? E chegava vários pacientes lá. Chegou uma gestante querendo fazer uma suplementação. Eu achei super interessante. E me encantou atender aquela gestante. Mas é claro que me despertou um pouco mais de insegurança. Não é o meu habitual. Não é toda hora que uma gestante busca um profissional da saúde que não está acompanhando aquela gestação, tá? E é claro que com todo o bom senso do mundo, que eu acho que é assim, ó, nicho básico do profissional, deveria chamar, nicho do bom senso. O que é o ter bom senso? É você entender que a pessoa que chegou pro teu atendimento, ela tem vida passada e ela tem vida futura. Ela tem um histórico. Quem que faz parte da rede de atendimento? Quem são os outros profissionais? Né? Por que essa pessoa está buscando a você? O que está deixando ela insegura ou insatisfeita ou incompleto nos outros profissionais? E no caso dessa gestante, olha que interessante. Ela queria suplementação para a saúde da pele. A pele dela era linda, maravilhosa. Ela falou, eu tô com medo. Tô com medo de ficar com estria, eu tô com medo de ficar com mancha, eu tô com medo de várias coisas. E eu percebi, ela, né, contando, que a minha
médica que tá me cuidando super bem, que tá me ensinando tudo sobre a minha gestação, ela não tem conhecimento e nem se preocupa com a minha pele. E quando eu fui na minha dermatologista, ela falou: tua pele está ótima, mas eu quero prevenção e parece que ninguém está me escutando. Olhe lá, ela era uma gestante, certo? Ela era uma mulher, ponto. Só que eu não acho que esse é o nicho gestante. Sabe que nicho que é esse? Também não é estética e dermato. Nicho prevenção. Então existe um negócio bem grande, é um nicho enorme. Aí você pode subnichar, olha lá, prevenção. Tá? Então, Renan, quando eu penso em nicho, eu não preciso pensar em algo tão específico. Se eu estou falando de prevenção, eu posso colocar muita gente embaixo desse guarda-chuva. Ah, nesse caso era prevenção de desordens de pele, de hipercromia, de estria. Sim, essa prevenção que ela precisava permeia a estética, mas não só, né? De flacidez, mas não só. Então, o que eu vejo hoje? Nós, como farmacêuticos clínicos, para quem aqui é farma, né? Nós estamos num lugar que o nosso paciente, o paciente que chega para a gente, ele escolhe principalmente quem domina a manipulação, personalizado, tá? Quem domina somente a parte do industrializado, eu vou te falar que isso que eu tô dizendo não se aplica. Quem domina a manipulação, a gente é muito escolhido, Renan, porque nós vamos entregar algo muito específico que outros profissionais da saúde conhecem muito pouco. Então, hoje, o farmacêutico clínico magistral, ele conhece soluções, ativos, soluções que, mas muito, a grande maioria, eu vou colocar aí fácil 80% dos profissionais prescritores que não são farmacêuticos magistrais não conhecem, tá? E não só conhece, como saber utilizar dentro da terapêutica desse paciente. E muita gente vai ter medo. Será que eu posso prescrever um ex-nutriment para uma gestante? Será que eu posso prescrever um fosfolipídios de caviar para uma gestante? Será que eu posso prescrever? As pessoas têm muito medo do que pode e o que não pode, olhando para o subnicho do paciente. Entendeu? Então, quando você conhece os ativos, quando você conhece o personagem que está na tua frente, o tipo de pessoa, entende que nicho que é essa pessoa, você pode se apaixonar por isso e focar e criar uma identidade visual, uma comunicação, um Instagram, um sei lá o que você queira, um TikTok. Ai, não gosto de redes sociais. Vamos falar sobre isso hoje à noite, tá? Porque a pessoa, Renan, que me fala, não consigo criar autoridade, não tenho paciente e essa pessoa, a mesma pessoa, não tem uma rede social que está alimentando com frequência e com conteúdo estratégico, essa pessoa não está fazendo o que vai atrair essa autoridade, não está fazendo o que vai atrair esse paciente, tá? E não tem gostar ou não gostar, tem várias coisas na minha profissão que eu também não gosto. Tem um monte de coisa na minha vida que eu não gosto e tenho que fazer, né? Infelizmente, não é só o que a gente gosta. E aí a gente pode entrar naquela questão, tá? Eu não gosto de criar postagens, por exemplo, mas o quanto você não gosta de não ter pacientes? Isso. Às vezes, tudo bem, pode ser que você gosta menos de não ter pacientes do que de postar. Aí tem que fazer essa análise e ver, ué, o que é mais justo. Então, assim, ó, só para a gente fazer um breve resumo até aqui, então, eu acho que você tinha comentado sobre o amor e o desejo já, tipo, claro do que eu quero, de qual nicho eu quero atender, mas eu creio, e aí fontes, minha cabeça mesmo, eu acho que isso não é o caso da maioria, que já tem um foco assim, nossa, eu gosto muito disso e eu vou fazer isso. Eu acho que a maioria está perdida. Então, como que a gente consegue saber o que a gente gosta se a gente não experimenta, se a gente não começa? Então, eu posso até fazer
paralelo com hobbies da vida. Então, assim, olha, por exemplo, eu já fiz um monte de coisa, já andei de kart, eu já joguei vôlei, já joguei basquete, fiz um monte de coisa. E eu me descobri, assim, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida de hobby é dançar. Então, se eu não me jogo no mundo para testar as coisas, então eu não sei do que eu gosto. Trazendo isso, então, para a consulta clínica, se você não começar a atender, como é que você vai descobrir o que você gosta de atender? Então, assim, quem fala que não começou ainda porque não tem nicho, eu acho que o problema é justamente a solução. Tá Então, perdendo tempo. justamente porque você não tem um nicho, é que você deveria começar, e aí você vai se descobrindo pelo caminho. Você atende um paciente lá, ele está um pouco mais focado nessa questão de nootrópicos e tal. Pô, legal. Aí você atende um outro que, assim, não, é mais a questão preventiva mesmo, ou então mais cuidado com pele, ou cabelo, ou você vai testando, nossa, que legal isso aqui. E aí você estuda aquilo e fala, nossa, é isso. E a partir daí você diz. E é claro que não está nada talhado em pedra. Não é que você está, eu quero trabalhar com cabelo, isso vai ser meu foco. Não é que você vai trabalhar sempre com cabelo, e não que você vai trabalhar só com cabelo também. Isso é só especialidade, mas é claro que você pode ter um leque de outras opções também, não é? E, Eu só acho para assim, complementar, tem algumas coisas que dão muito dinheiro. Cabelo, por exemplo. Então é normal que a pessoa trabalhe só com cabelo, que dá muito dinheiro. Tem nicho que dá mais dinheiro que outro, gente, isso é fato. E aí isso pode ser um fator que pese na tua escolha, uhum, tá? tá, Né? Por que não? Se te agrada e te dá dinheiro, eu acho que é por aí o trabalho, né? Eu percebo que o meu nicho, o nicho cognitivo, eu consigo cobrar muito bem pela consulta. Porque eu tô trabalhando com gente que já tem alta performance. E quem tem alta performance no seu trabalho, lá, CEO da empresa tal, CFO da empresa não sei o que lá, o cara da startup X. Cara, essa galera ganha bem. Então, você vai atender quem ganha bem ou quem ganha mal. Tem isso também, né? E olha que legal, a área clínica, ela te dá possibilidade de escolha. E é por isso que tem gente que fica perdido. Só que essa história de ficar perdido, por exemplo, eu posso trabalhar com homeopatia. Pode. Vai ser uma farmacêutica homeopata. Tranquilo. Vai ganhar tão bem? Não, não vai. Essa história de você poder optar gera insegurança. Só que você precisa entender que é isso aí que o Renan tá falando. Você não vai tatuar isso na sua testa, né? Acho que é isso que ele quis dizer com talhar em pedra. Ele tá bem mais antigo que eu. Eu já imaginei uma tatuagem. Talhar em pedra. Foi longe, né? essa foi antiga, E né? aí, você pode alternar, você pode mudar, você pode transitar, você pode escolher atender outros pacientes, tá? Porque enquanto você não tá atendendo ninguém, olha só. Eu queria estar atendendo dentro do meu nicho que eu ainda não sei qual é. Queria estar tendo sucesso, eu queria estar cobrando bem pela consulta. Você não está nem fazendo isso e nem cobrando pouco, atendendo alguém. Você está parado. Você está deixando a vida te consumir, cara. Sabe? Então vai para esse atendimento. Ó lá, vamos lá. Se você trabalha dentro de farmácia, abre agenda uma vez na semana, 2 vezes na semana, escolhe um dia. Eu adoro quarta-feira, porque foi o dia que eu comecei a atender. Eu atendia só nas quartas-feiras. Então, agenda na quarta-feira. Cabe quantos pacientes? 2, 3. Beleza. Eu não sei qual é o nicho, não faço ideia de quem que é o paciente, eu poderia atender ele no balcão. Não vai mais atender no balcão. Você está totalmente disponível do balcão, ninguém vai querer te pagar, né? Você paga por coisa que você pega de graça? Eu não, porque eu não sou louca. Se você chegar numa balada e tiver assim, água gratuita ou água R$ 7, qual que você pega? Eu pego a de graça. Essa sou eu. Mas essa água aqui vem com selo de qualidade. Pode até ser, com um branding bem feito, que você vai pegar uma vez a água de 7. Mas olha só, se você tá o tempo inteiro disponível no balcão, você não vai resguardar, você não vai trabalhar como propriedade, olha só essa palavra, propriedade vendável o seu conhecimento. O teu conhecimento você está distribuindo de graça. De graça você distribui onde? Na internet. Porque lá é chamariz. Lá é de graça que não é de graça.
Aqui é de graça, aqui não é de... Ai, filha, mas você tá aqui dando essa aula de graça, não tá? Tô. Porque aqui não é de graça, na verdade. Aqui eu dedico o meu tempo e crio o teu interesse em aprender mais comigo. Aonde? Dentro do meu curso. Aliás, hoje, às 20 horas, abre turma nova. Então, se você tá gostando desse papo, clica lá no link da bio, se inscreve, porque hoje à noite, além de uma aula incrível sobre primeira consulta, que quando eu terminei de montar a aula, eu falei, não acredito que eu vou dar isso aqui de graça. Aí a gente faz as conexões. Ah, não é tão de graça assim. Eu tô só fazendo chamariz, tá? E aí você vai vir, você vai entender e vai descobrir que existe muito mais conteúdo organizado, passo a passo, para você fazer sucesso. Que muita gente já permeou por aí e encurtou o caminho. E isso é muito legal, né? Porque dá pra gente fazer sozinha. Eu fiz sozinha, mas eu demorei mais de 10 anos e quebrei bastante a cara. E esse é o mesmo... Você quer falar alguma coisa e eu tô bem louca falando, igual uma louca. É o seguinte, é que eu queria pegar um gancho com o que você Pega, pega. falou e o que uma seguidora aqui falou, a Polly Vilar, inclusive eu também sou Vilar, então, né? Ela falou assim, ó, estou perdendo dinheiro por não me divulgar. E aí eu entro numa questão que é custo de oportunidade. Então, às vezes, a gente tem que colocar, tem que pensar o que custa mais, ou é tempo ou é dinheiro. Então, nesse caso, ela está deixando de divulgar, ou seja, ela está economizando o tempo dela Aham, e está deixando de ganhar dinheiro. aham. Em outros casos também, e isso também se envolve cursos online, mentorias, né? Então, quando você faz um curso, você está despendendo de um valor financeiro em troca de você encurtar um tempo muito grande de pesquisas e de estudos e tal, que está tudo jogado por aí. Então, o que talvez custa mais? O que vale mais? E isso é uma coisa muito valiosa de a gente pensar, né? Então, e é por isso também que eu falo que, pegando esse gancho que você comentou na aula de hoje, né? Então, para quem está perdido ainda, hoje é o dia de você realmente sanar essas suas dúvidas e ter um caminho. Olha, você vai começar a partir daqui. A Fran vai pegar na sua mão e vai falar assim: olha, esse é o caminho para você conseguir destravar esse medo e fazer essa sua consulta. E depois dessa aula, para quem quiser, então, você não precisa entrar no curso hoje, você não precisa. Mas só porque a gente vai ofertar depois um curso, você não vai participar da aula gratuita, que sim, ela poderia muito bem valer uns R$ 200 pelo menos, porque ela está muito boa. Eu vi, então realmente vale muito a pena vocês participarem. Então, para quem quiser, o link está na bio, você se inscreve lá gratuitamente. Vai ser hoje às 8 horas. É isso. E eu tava aqui pensando, né? Esses dias eu tenho um carinho, assim, um amor por um tema, que é a história da arte. E aí eu tava estudando história da arte pelo YouTube, assim, caçando vídeo e tal. Aí eu falei com um amigo meu, nossa, parece que tô com vontade de comprar um curso de história da arte, mas não sei se eu invisto, porque o que eu vou fazer com esse curso, sabe? Tipo, eu vou aplicar ele aonde, né? Talvez se eu for viajar por aí, olhar e conhecer museu, eu vou, ou numa exposição, eu vou saber o porquê daquela obra e tal. Daí ele, cara, você não acha que você tá gastando muito mais tempo garimpando vídeo bom na internet do que simplesmente comprar esse curso e ter uma sequência lógica, com uma curadoria boa de vídeos explicando exatamente o que você quer? É muito mais barato. Aí eu fico aquilo na cabeça e falei, cara, é verdade? Porque profissionalmente, para mim, isso faz sentido. Em hobby, eu já não via isso como tanto sentido. Mas, cara, pelo amor de Deus, encurtar o nosso tempo, né? E pegar o passo a passo de alguém que já fez o caminho que você quer fazer é a melhor coisa do mundo. E a gente faz isso o tempo inteiro, né? A gente faz isso na vida, na vida real, assim, tipo, com o GPS. Você pode pegar teu carro e tentar chegar no caminho. Antigamente era assim. Eu lembro minha mãe nervosa, sem GPS, dentro do carro, falando, estamos perdidos. E... e na época eu não tinha o que fazer. Ia perguntando, ia perguntando, ia perguntando. Demorava muito, se estressava mais, cansava horrores, chegava atrasado. Chegava atrasado. Então, enquanto você tá aí achando que você precisa estar com tudo pronto para começar, você tá chegando atrasado, porque tem alguém que já começou de um jeito que, beleza, pode ser que daqui 5 anos ele olhe ali e fala,
credo, isso era eu. E que bom. E que bom que começou, né? Porque é sério, eu tenho um arquivo de papel com os receituários, né? A cópia dos receituários que eu fazia quando eu ainda usava papel e caneta para prescrever. Eu comecei a prescrever em 2013, Renan, que foi quando entrou a legislação, a 586. E aí, às vezes eu olho. Eu olhei umas 2 vezes, confesso, não foi muito mais do que isso. Cara, tem umas coisas muito esquisitas lá no meu raciocínio clínico mesmo, sabe? Umas coisas muito estranhas, muito estranhas. E eu me esforçava para fazer aquilo. E foi legal, porque eu ajudava as pessoas. Mesmo assim, tinha sucesso, tinha resultado. Porque uma coisa que eu tô percebendo, credo, vou falar isso ao vivo sem saber por quem que eu tô falando, mas agora eu já comecei a falar, vou falar. Eu tô percebendo que não é difícil fazer sucesso. Tem muita gente, mas muita gente, que não tá entregando resultado por aí. Mas muita gente. E tá ganhando bem. E tá ganhando bem. Isso que é aí, então, e aí isso é uma coisa que talvez eu vou falar, e pode ser até que doa muito, mas às vezes lá aquele fulaninho, fulaninha, que sabe menos do que você, que estudou menos do que você, mas que já começou e está aplicando, está ganhando mais do que você e tem mais autoridade do que você. Só porque ele pegou e começou. Então isso é uma coisa muito válida de se pensar também. Só cortando aqui rapidão, a Cíntia perguntou se o seu curso é voltado só para farmacêuticos ou biomédicos estetas e outros profissionais da estética também. O curso é para todos os profissionais da saúde, tá? Eu puxo um pouco os farmacêuticos para cima, primeiro porque eu sou farmacêutica e porque de todas as profissões prescritoras é a mais nova, vamos dizer assim, a que menos tem histórico clínico, entendeu? O biomédico, ele é uma profissão mais nova do que o farmacêutico, é óbvio isso, porém, ela já chega com as duas vertentes, a vertente laboratorial de análises clínicas e a vertente estética clínica, tá? E daqui se difunde várias outras coisas, né? Então, as profissões, por exemplo, medicina, nutrição, físio, já são profissões que têm uma base clínica muito forte. Então, o paciente já está acostumado a ser atendido por essas profissões. O paciente ainda não está tão acostumado a ser atendido pelo farmacêutico. Pelo farmacêutico, ele faz o quê? Ele vai lá e, aspas, é atendido de graça, ou seja, não é atendimento, é indicação. Então, no curso, o meu foco é ensinar a prescrever, ensinar a clinicar. Então, a gente vai falar muito sobre anamnese, a gente vai falar muito sobre prescrição. E antes de falar sobre anamnese e prescrição, eu vou te dar toda a base da prescrição individualizada. Para quando você começar a ver ativo, você saber toda a base necessária, entendeu? Igual quando você aprende, sei lá, uma língua nova, inglês. Você não sai aprendendo a fazer a frase inteira. Você aprende os verbos, depois você aprende não sei o que lá, nananana, né? Existe uma didática para, no futuro, você saber fazer ligações com tudo que você aprendeu. Com o vocabulário que você aprendeu, com as conexões que você aprendeu. Se eu te entrego tudo pronto, você vai ser bom no quê? Em copiar. Não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é que os meus alunos sejam bons em criar, em prescrever, do zero. Então, tem gente que fala assim, meu Deus do céu, é sério que eu tenho que assistir essa aula? Tem. Paciência. E aí você falou um negócio que me lembrou muito do filme Karate Kid, mas aqui não desse agora com o filho do Will Smith. Aquele Karate Kid do Daniel San mesmo, sabe? Que o senhor Miyagi, ele falava assim, vai lá e pinta o muro da casa. Desse jeito, assim e tal. Ele vai lá e o dia inteiro pintava. E depois, outro dia, fazia outra coisa na casa. E limpar o chão e tal. Aí chega uma hora e fala assim, cara, por que você está mandando eu fazer isso aqui? Não faz sentido.
Aí depois ele começa a golpear ele, e ele com os movimentos que ele aprendeu, pintando o mundo e limpando a casa, é que construiu a base dele para que ele conseguisse ser um bom lutador. Então, eu acho que é muito isso, né? Você, por que eu estou fazendo É isso, muito cara? Essa é a base isso. que vai, é o alicerce. E, inclusive, quando no curso, né, da comunidade, a gente começa a entrar nas aulas específicas, quando a gente começa a falar sobre saúde hepática, sobre saúde cardiovascular, sobre pele, sobre melasma, sobre o que mais que a gente fala? A gente fala sobre tanta coisa, né? Sobre intestino, sobre tudo que a gente for falar lá, ganho de massa muscular. Quando a gente começa a ir para o específico e você tem base, você descobre teu nicho muito fácil. Porque aquilo brilha teu olho. Aquilo faz sentido. Hoje, quem sabe, quem não tem nicho, não tá no nível. Olha só, presta bem atenção. Não tá no nível de entender a profundidade dessas variações que a gente tem de atuação. Entendeu? Então, essa pessoa tem que ficar um pouco mais ali, na base mesmo. E não tem nada de errado nessa vida em ser um profissional generalista. Sabe aquela coisa que eu falo em toda live? Vou falar aqui de novo, da bioquímica básica, de prescrever a D3, o magnésio, o ferro, a B12 para o seu paciente, que é a base da base, que sem aquilo não adianta florear o pavão. Aquilo você pode fazer e deve fazer. Aprende a ler exame laboratorial, aprende a ler um bom hemograma. Aonde que eu aprendo? Isso vai ter aula sobre isso na comunidade também. Ainda não fizemos essas aulas, mas já estão lá planejadas para acontecer. Agora, presta bem atenção numa coisa muito importante que eu te digo. Cara, eu não sei como que é a tua estrutura familiar, como que foram os seus pais, a tua criação, como foi a tua faculdade, eu não sei. Mas esquece como foi e lembra que você é adulto e que só depende de você. E começa a fazer o negócio acontecer, sabe? Porque o mundo não vai parar para você se organizar e estar pronta. Não vai parar. Então, hoje à noite, aproveitando o assunto aqui que é nichos, e gente que ainda está muito perdida, hoje à noite a gente vai falar, às 20 horas, como destravar sua primeira consulta clínica. Questão de horário de consulta, comunicação com o paciente, possibilidades nas redes sociais, tudo isso a gente vai abrir esse assunto para vocês lá. E também vai ter espaço para vocês usarem bastante o chat e fazerem perguntas ao vivo. E eu adoro interromper a aula onde eu tô para responder pergunta, tá? E eu vou responder as perguntas de vocês para que vocês se sintam extremamente bem recebidos nessa aula. Então, aqui, agora, quem participou da live do meio-dia já sabe que lá vai ser um espaço de pergunta. Aproveita esse restinho de dia, né? Esse tempinho que você vai ter aí até as 8 da noite e cria perguntas. O que você quer saber? Pode ser sobre a minha vida. Quanto foi que você cobrou na sua primeira consulta? Quanto você cobra agora? Quanto tempo demora uma consulta com você? Como que faz a tua periodização? Pode perguntar qualquer coisa e eu vou responder para vocês o máximo de coisas sobre consulta clínica. Não vou entrar no específico, tá, gente? Qual ativo para melasma, que não sei o quê. Porque não, é uma aula sobre destravar a consulta, tá? Então, a gente vai falar sobre estratégias que levam você a largar o teu pacotinho de medo, deixar lá para trás, vestir tua mochilinha da coragem, né? E o teu jaleco, né, Renan? Teu jaleco, como é que é? Teu jaleco da. Como você tinha falado na Live 1? Jaleco da responsabilidade. Acho que era isso. É. É isso. É. Eu Vestir o gosto jalequinho da desse. responsabilidade. E essa responsabilidade é tua e fazer o negócio acontecer, tá? E aí sim, depois você vai para o específico, depois você conhece ativos novos, depois você vai aprender muita coisa que vai te deixar cada vez mais
expert. E quanto mais expert, mais especialista, mais você vai poder cobrar pela consulta, porque tua agenda vai estar lotada. E aí, você vai estar atendendo, sei lá, 8, 9, 10 pacientes por dia. Ai, não quero. Eu quero atender 4. Tudo bem, ajusta no preço da sua consulta, tá? É assim que faz. É bem por aí. Vai ficar gravada? Tem reunião do CRF, CFF hoje às 19. Ó, se a tua reunião demorar 1 horinha, você ainda consegue pegar, porque eu acho que a gente vai durar aí tipo 1 hora e meia, quase 2 de aula. Já vem preparado, meu povo, que tem conteúdo pra caramba, tá? E eu falei pro Renan que eu tinha terminado a aula e já fiz mais uns 10 slides a mais, assim, bem de boa. Aproveito pra contar pra... Eu perguntei, Fran, quanto tempo de aula você vai dar? Olha lá, 1 hora e 60. 1 hora e 60. Pega essa, gente, pega essa. Usem Uma hora essa, e tá? 60 é muito bom. Quanto tempo de aula? 1 hora e 60 eu 1 hora e resolvo. 60. Ó, e para quem assistir também a aula, a gente vai falar na aula como que vocês vão fazer para participar de um Zoom secreto. Aí quem assistir a aula vai saber como. Participar de um Zoom com a Fran, e aí pode ser com perguntas mais abertas mesmo, porque hoje vai ser mais focado em destravar a consulta clínica. E depois a gente vai fazer um Zoom. Não vai ser hoje um Zoom, tá? Hoje vocês vão saber como vocês vão fazer para participar do Zoom, que vai rolar ainda essa semana, sábado ou domingo, a gente vai ver ainda o dia certinho. Mas vocês vão saber como entrar no Zoom com a Fran e também comigo, para vocês poderem fazer perguntas e tal. Aí as perguntas mais abrangentes. Camiseta 1, 2,60. 1 hora e 60, 1 hora e 60. Vai ser... Já, Daqui a já pouco a mata gente isso. vai fazer as canecas. 1 hora e 60. Gente, a gente está brincando aqui, mas eu quero saber se a live está fazendo sentido para vocês, se vocês estão gostando, se está claro, se não, o que vocês gostariam de saber, ainda tem dúvidas? E aí, Fran, enquanto isso, eu queria também te perguntar, já nessa questão dos nichos, né? Se você tem opiniões sobre nichos que você. Eu não sei se é legal falar também isso aqui, ao vivo, assim. Tenho. É, tem que você gostaria, que você acha legal, ou que, enfim. Tenho. Eu vou deixar essa pergunta aberta, para não ficar muito específico. Tenho. Eu sinto falta de ter farmacêutico trabalhando no nicho dor crônica. É um nicho que dá bastante dinheiro e que tem muito paciente carente de acompanhamento. Sinto muita falta de conhecer algum farmacêutico ou profissional clínico que seja. Eu conheço alguns médicos trabalhando nisso, em saúde paliativa. Foi por aí que eu descobri a farmácia, né? Farmácia clínica. Desculpa, a farmácia de manipulação. Foi através da saúde paliativa. Eu não sei se vocês sabem o que é saúde paliativa, mas bem resumidamente, é um tipo de cuidado que você entrega para o paciente e para o familiar do paciente, a fim de que a qualidade de vida deles, principalmente em pacientes com doenças extremamente graves ou terminais, tenham mais qualidade de vida no momento em que ainda está vivo. E a família também. Porque muitas vezes a família entra em depressão, né? Então você atende a família toda, geralmente. E eu conheci a farmácia magistral através da paliativa. E eu acho sensacional. Tenho que dormir e acordar com a Fran para tomar vergonha na minha cara. Obrigada por nos encorajar. É isso, Rafa. Vamos tomar vergonha na cara. Né? Ó, Isso só depende da gente. Isso. Ana, a gente vai contar como é que entra na comunidade hoje às 20 horas. Não perde, tá? Não adianta, a gente não tem nem tempo para contar sobre isso aqui. Mas é bem interessante e bem facinho. Vocês, ó, com um clique estão lá dentro hoje à noite. E olha só. Pode falar, depois eu falo. Então, dor crônica, saúde paliativa é um negócio que eu trabalharia facilmente, mas tem que gostar de adolescente. Se você não gosta de adolescente, você não vai dar conta. É saúde preventiva, porém, com um foco no adolescente e na criança. Isso eu acho muito legal, porque a gente percebe que os pais dessa geração, somos nós, né, os millennials aí, a galera dos seus
30 e poucos, 40 anos, nós sofremos muito com a nossa saúde intestinal, sofremos muito com a nossa questão alimentar, com renites e ites e afins, e a gente não quer isso para as próximas gerações, mas a gente não sabe como fazer isso. Muito a nutrição está abraçando, falando sobre a questão da alimentação, mas o que mais que tem para ser feito? Quais outras estratégias em saúde? E para uma criança ou um adolescente que tem um monte de alergia e não foi amamentado e nasceu de parto cesariano, o que dá para fazer? Então tem um monte de coisa assim que são nichos bem interessantes. O que eu mais vejo a galera escolher é estética. Eu acho que vira uma puta de uma guerra se você não criar um subnicho, né? Por exemplo, tem uma farmacêutica lá em Curitiba, que é a doutora Natasha Ramos. Ela criou um subnicho dentro da estética. Ela trabalha com bunda. Cara, as bundas mais lindas do Brasil passaram pela mão dela. Ela faz harmonização, né? Glútea. Então, ela trabalha lá com várias coisas e também com a parte de uso via oral, que vai melhorar na qualidade de pele, blá, 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 um monte de coisa, uso tópico e também as intervenções estéticas. Então, ela pegou o nicho estético e ainda foi para cá. Então, quando você faz isso, diminui um pouco a tua concorrência se você for muito bom no que você faz. Mas se você pega só assim, estética, acho complicado. Sabe? Eu acho que é muita coisa. Você vai ficar louca tentando descobrir qual equipamento comprar, no que investir e, no fim das contas, para você se destacar nesse mercado de estética, sem muita grana, numa clínica muito incrível, sem um nicho mais, um subnicho mais específico, fica difícil. Hoje eu ouvi uma menina falar aí que ela vai se especializar em acne. Achei sensacional. Tá? Quando uma pessoa tem um problema sério de acne, ela vai querer ser atendida por um especialista. Então, uma pessoa que tem esse problema já vai passar para outra. Imagina que o adolescente que vai ser o paciente dessa nossa colega que está assistindo a live aqui, vai começar a tratar e vai começar a ter melhora. Na escola, ele vai falar para o colega vai falar para outra mãe. E assim por diante vai crescendo as indicações. Sem contar a acne da mulher adulta, que é um negócio que estressa muito a mulherada. A mulherada fica louca com a acne da mulher adulta, né? E assim, não é só chegar lá e prescrever Rocutan. Aliás, o farmacêutico, se ela for farma, essa nossa colega aqui, ela nem pode, né? Então vai prescrever o quê? Vai ter que estudar, vai ter que prescrever vitamina A, D3, ômega 3 numa quantidade boa. Rico no quê, Fran? Em EPA ou DHA? O que vocês acham? Pele, gente. EPA, tá? Então, vai precisar estudar no específico. Zinco, vai precisar remover algumas coisas da dieta do paciente, vai tirar arginina, vai tirar maltodextrina, açúcar. Vai ter que entender de muita coisa, mas é específico, é muito mais legal para fazer sucesso e criar essa autoridade. Imagina que legal, eu não conheço ainda um Instagram, deve existir, mas é que não é um foco muito do meu estudo. Mas eu ainda não achei um Instagram da galera falando só sobre acne. Porque depois ainda tem todo o tratamento da pele pós-acne, né? Das manchas que ficam, das lesões, das cicatrizes. Então tem muita coisa específica aí legal para trabalhar, tá? Eu acho que esses Ou seja, são bem... é um oceano azul, né? Então, o que menos vai faltar é paciente. É. É E isso. tem uma área que o paciente fica menos tempo com o profissional, Renan, mas que é uma área muito rentável e muito legal de trabalhar, com carência também de profissionais, que é a área pré, não é pós, pré-cirúrgica, tá? A área pré-cirúrgica é bem legal. Você prepara o paciente para uma cirurgia. Hum. Pode fazer Ó, pós também. eu estava lendo aqui os comentários e tem aqui a Raiane Silva, que foi nossa aluna, né? Ela falou assim, amo prescrição estética, fui da segunda turma e hoje faz parte da minha prática clínica. Vale super a pena investir. E teve uma outra moça que perguntou aqui, ó, quem já foi aluno, se quiser fazer de novo, tem desconto? Sim, tem uma condição especial para quem já foi aluno, então me chama no WhatsApp, você que deve ter o meu número lá. Se não, você pode chamar aqui pelo direct mesmo, que a gente responde. É Elisângela. Até porque as aulas agora são todas novas, né?
Muito, A gente muitos renovou todas temas as aulas, né? mesmos, obviamente, tem temas muito parecidos, mas as aulas estão atualizadas. E saúde, a atualização é necessária. Coisa que a É, gente e, sabe e, que demora e 2 elas anos estão pra mudar. bem mais consumíveis também, né? Aulas que são mais curtas, mais objetivas. A gente aumentou o número de aulas, diminuiu o tempo de cada aula para ficar mais específico cada tema. E, gente, estamos caminhando para o final dessa live e aí eu queria que vocês dessem sugestões de temas para a próxima live, ou para as próximas lives, né? Então, as lives que acontecem todas as terças e quintas ao meio-dia, vamos manter isso, então, sugestões de temas aí para a gente. A Carla perguntando se é possível ter consultório farmacêutico fora da farmácia. Sim, Carla, chama consultório farmacêutico autônomo, tá? Eu vou falar sobre isso hoje à noite. Gente, eu faço tanta coisa hoje à noite. Eu, se fosse Eu, não, você, eu tava lá. eu acho que vai ser 1h90, viu? Não vai ser 1h90. 1h60. Isso é 1h90, 1h90. tá ficando melhor esse termo. Em quanto tempo você chega aqui? Ah, em 1h90 eu chego. Daqui para frente, só para trás, viu? Aê! Chegou. Ô, vou te falar um negócio. Terça-feira passada, teve uma pergunta que a gente não respondeu na live, que foi qual tipo de magnésio? E agora teve mais uma pergunta que é das nossas clássicas. Precisa ter pós? Gente, essas são as perguntas que a gente mais responde na vida. Então, como eu sou a farmacêutica e a professora oficial de vocês, o Renan é o estrategista, a prova de que a gente responde muito essa pergunta vai ser essa. Eu vou fazer o contrário. Renan, qual tipo de magnésio quando a gente prescreve magnésio? Vamos lá. Magnésio é magnésio. Então, se você quer entregar magnésio, você prescreve magnésio. É isso. Boa! E eu não sou farmacêutico, não sou biomédico, não sou. É porque de tanto que as pessoas perguntam mesmo, Então, né? E é claro que tem a diferença de magnésio e tal, se você quer uma Ferrari, se você quer um Golzinho, se você quer um Porsche e tal, isso muda, mas em via de regra, magnésio é magnésio, assim como o carro é carro, ele vai levar você lá, a questão é o conforto e a forma que ele vai levar. o É isso, Franciele? conforto é a absorção. Então, na dúvida, não sabe prescrever magnésio, prescreve o quelato. Pronto. É o melhor custo-benefício que existe. Ah, o paciente é muito rico e eu quero fazer atravessar a barreira hematocefálica. Treonato, acabou. Você já sabe esses dois, você já sabe muito de magnésio. O resto é muito específico e piração. Quero específico e piração. Tá bom, tem uma aula só disso lá dentro da comunidade. Renan, precisa de pós-graduação para ser um farmacêutico prescritor? Não! Não! Não precisa, gente. Renan, qual é a legislação? Sabe? Alfredo tem um ataque cardíaco agora brasileiro. Você sabe qual é a Não, gente, não legislação? precisa. É a 586, 586. 2013. Isso. E a gente também tem a legislação de telefarmácia. Na aula de hoje, aula gratuita de hoje às 20 horas, tem um slide com a sequência de aulas, de leis, na ordem mais gostosa e didática que você precisa ler para saber tudo para ser um farmacêutico, tá? Precisa de caneta e carimbo? Não, Caneta e carimbo, ela afirmou. eu Eu acho que ela afirmou. prefiro Opção online. de Precisa de caneta. Eu prefiro usar o sistema, né? Acho que alguém perguntou aqui Inclusive, no a sistema hoje. Farmacara perguntou se a gente vai falar sobre o software. Sim, inclusive é o mais completo que tem, inclusive para alunos ativos. O software é aqui ó, no Vasco, na faixa, para quem é aluno. Então, fique. Cara, assim, ó, dica da vida hoje do Renanzinho assistam a aula de hoje. É só assim, se vocês quiserem ouvir um conselho meu, assistam a aula de hoje. A doutora Franciane de Carvalho perguntou: legalmente eu posso cobrar por receita? Não, você pode cobrar por consulta. A receita, ela é o documento que oficializa a tua comunicação final com o seu paciente e que vai ser encaminhado para a farmácia. Então, por exemplo, você não fez uma consulta, emitiu uma receita do nada, sem consulta, é crime. Então, você não pode nem fazer, nem muito menos cobrar por, entendeu? Porque você está completamente fora. Ah, mas o paciente já usa.
Não faça. Faça consulta, tá? Ah, o paciente vai usar de uso contínuo. Escreve no receituário, uso contínuo. Pronto, acabou. Faz sentido? Gente, é isso então. Finish. Finish. É isso aqui. Olha, a live de hoje eu gostei bastante, tá? Foi muito Foi legal, muito né, legal. gente? A galera interagiu bastante. Troca e conhecimento e participação de vocês. Espero vê-los hoje à noite, às 20 horas. Essa aula vai ser pelo YouTube e para você participar, mesmo sendo gratuito, a gente precisa que você se inscreva pelo link da bio, tá? Faz essa Gente, pergunta, Carla, lá na aula da noite, que eu não entendi direito. Elabora melhor ela, tá? é Mas isso. não Gente, tem conflito com o médico, não. Tem parceria. obrigado para vocês. Até hoje à noite. Beijos, Magé.